Bem, então vamos apresentar hoje para vocês essa cartografia chamada Palmas para Exu, que foi feita em parceria com a professora Ellen Gonzaga Lima Souza. Nesse vídeo, pessoal, lá na descrição vocês vão encontrar um índice. Então, a professora Ellen vai contar um pouquinho para a gente desse espaço, a gente tem um pequeno diálogo e a gente vai para a cartografia. Quem quiser pular direto para a cartografia e depois ouvir a gente, navega lá pelo índice do vídeo, tá bem? A Ellen que viveu essa cena, né, e que traz para o nosso grupo esse relato, e então a gente foi produzindo essa cartografia num movimento bastante singular, em que ela narra e eu desenho. Então foi muito bacana. E aí eu queria pedir para a professora Ellen ir nos contando um pouco de como foi essa história, porque quando ela me contava a história, assim, tem detalhes dela que são muito, muito especiais, e é um prazer poder compartilhar dessa história com vocês. Ellen, então, conta aqui para a gente um pouquinho, né? Esse espaço, ele está localizado em Diadema, certo? É um axé de aproximadamente 10 anos, e tem este bebê aí, que vamos chamar de Cacá, e esse episódio aconteceu em 2018. Então, esse é o desenho que a gente fez inicial, né? Que a Ellen foi me descrevendo o espaço dessa casa de candomblé, que eles também chamam de casa de axé ou terreiro. E então eu vou colocar aqui por cima desse desenho alguns elementos gráficos para vocês irem entendendo o que tem nesse mapa base. Então, beleza. Então, peraí. Então, esse é o nosso mapa base dessa casa de candomblé. E aí a gente tem aqui em cima o portão de entrada, como a professora Ellen falou, que é esse espaço importante que marca uma nova lógica do portão para dentro. E aqui em cima do portão de entrada a gente tem um desenho que foi feito, Ellen. O que ele representa mesmo? O vaso do portão de entrada indica para pessoas que são adeptas do candomblé uma percepção de que ali existe uma casa de axé. Então, na verdade, esses quartilhões, como a gente chama, que são quartinhas grandes, né? Esses quartilhões indicam que ali tem um espaço, um território sagrado, digamos assim. Muito bem. E aí, quando vocês entram, né, passando por esse portão, tem uma área cimentada. Sim. Tem algumas residências dentro desse terreno, né? Você quer contar um pouquinho para a gente sobre Tem algumas casas, onde os adeptos se distribuem para quando vão passar o final de semana no axé ou durante a semana, algumas ritualizações para ficarem organizados entre as famílias, os amigos, e em uma dessas casas, em geral, ficam as famílias que têm bebês também. E ali no canto a gente tem um assentamento de Exu e Ogum. O que é esse assentamento, Ellen? O Exu e Ogum é como se fosse esse assentamento, numa perspectiva sagrada, é um assentamento de proteção espiritual entre o terreiro e a cidade, digamos assim, né? E o aspecto ali da rua. Então, esse é o primeiro assentamento, é o primeiro marco sagrado da casa de candomblé. E por isso todos os adeptos se organizam para saudar esse assentamento quando entram. Bem, aí lá embaixo tem uma área gramada, né? E um barracão com piso de madeira. E nesse barracão tem os quartos de santo e os atabaques. E uma outra saída que vai para uma outra área, né? Uhum. Muito bem. Então, agora que vocês já têm uma ideia de como era esse espaço, né? Eu vou retirar esses elementos da cena e nós vamos voltar a mostrar para vocês o mapa base, tal como ele havia sido desenhado na folha de sulfite, para que a gente possa colocar sobre ele as transparências que foram produzidas nesse nosso primeiro encontro, meu e da Ellen, para fazer essa cartografia Palmas para Exu. Vamos lá.
Então, a primeira coisa que a professora Ellen me conta, né, que eu peço para ela me contar, é sobre quais são os deslocamentos rotineiros, costumeiros, de um adulto nesse terreiro de candomblé. Então, a professora Ellen vai me contar sobre os deslocamentos rotineiros de um adulto preto que chega com o seu carro. Então, esse símbolo em frente à casa mais próxima do barracão. Esse adulto preto sai de dentro do carro, entra em casa, troca de roupa e vai até o assentamento, aonde ele bate palmas para saudar Exu. Exu e Ogum, Ellen? Exato, Exu e Ogum. Para saudar Exu e Ogum. E depois esse adulto se dirige à área gramada, aonde também bate palmas. Depois segue pela área cimentada. Na entrada do barracão, bate palmas outra vez. E aí se inicia todo um trajeto em que há uma reverência, né? Bate palma na porta de cada um dos quartos de santo e bate palma para os atabaques antes de poder seguir para os outros espaços do terreno e, enfim, poder seguir os seus afazeres. É isso mesmo, Ellen? Isso mesmo. Então, só para contextualizar um pouquinho e depois pedir para que a professora Gabriela continue, é muito comum entre nós, adeptos do candomblé, saudarmos determinados espaços e determinados objetos que para nós são símbolos da sacralidade, da nossa conexão com a espiritualidade, a religião. Então, ao passar pelo portão, que já tem um sinal ali para os adeptos de candomblé, que em geral é um vaso de barro, que está ali colocado também na cartografia, ao passar por esse local, a gente muda de comportamento e começa a seguir ritos e lógicas operacionais ligadas à sacralidade desse espaço. E, naturalmente, as crianças vão observando, aprendendo, convivendo, e os bebês começam desde o colo, e depois que começam a caminhar também, passar por esses espaços que se misturam entre aí o sagrado e o secular. Mas foi isso, então. Aí, esse bebê, o Cacá, ele fez uma saudação a Exu, muito usual, que a gente tem, e longe de qualquer adulto. Ele escapa e vai fazer isso primeiro. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa rotina. Aqui a gente tem as linhas costumeiras de uma outra família que está nessa outra residência, no meio das 5 residências do espaço. Então, a família estaciona o seu carro de um outro lado da casa de axé, sai e se dirige caminhando até a casa, aonde troca de roupa, e os adultos vão lá bater palmas para Exu e Ogum. O que a gente percebe nessa cena é que essa família tem um bebê, que é representado pelo asterisco. O bebê sai do carro e segue caminhando de mãos dadas com um dos adultos da cena, no caso, sua mãe. E quando essa família se aproxima da residência, os 4 adultos vão para casa trocar de roupa antes de saudar Exu e Ogum. Mas o bebê não, porque quando a família chega, o adulto da residência de baixo, a EQED da casa, se aproxima da família, pega o bebê no colo e leva o bebê lá para baixo. E quando a gente estava traçando esses deslocamentos, né, eu achei bastante interessante, e aí eu vou repetir aqui a pergunta para a professora Ellen, né, por que os adultos trocam de roupa e por que o bebê não, Ellen? Então, Gabriela, é muito comum dentro de uma casa de axé que nós possamos colocar roupas ou indumentárias que nós consideramos sagradas, né? Principalmente quando vai ter um dia de trabalho, a gente usualmente usa uma roupa que nós chamamos de ração, em geral branca, de um tecido mais simples e mais leve, para facilitar os afazeres. Como o bebê não é
necessariamente iniciado e não está dentro desse conjunto, desses aspectos de rito, a gente não tem essa preocupação com eles ou elas, né? Eles ficam com a roupa de bebê, né? A roupa comum, eles não precisam, eles não estão dentro dessa parte dos nossos dogmas de se organizar, de colocar uma outra roupa e tudo mais. Eles já são donos daquele espaço por excelência, né? Eles não fazem essa parte, né? Em geral, quem se troca, quem vai pôr a roupa de ração, somos os adultos. Os bebês permanecem com roupas de bebê. E as crianças, Ellen, como que funciona isso? A partir de que momento que é necessário fazer essa troca de roupa? Em geral, as crianças também têm bastante liberdade de ficar com a roupa que interessa, a não ser que seja uma criança que passou pelos processos iniciáticos. E aí é aconselhável, ou mais do que ser aconselhável, ela acaba já tendo essas roupas, porque ter a roupa, ou aquilo que a gente chama de enxoval, vai acontecer a partir do momento em que você passou pelo processo de iniciação. Então, elas ficam muito à vontade. O que é muito comum acontecer, especialmente com as meninas, por conta das brincadeiras, é que as crianças começam a pedir. Os meninos começam a pedir muito os adornos, vamos dizer assim, os objetos que os homens costumam usar na cabeça, né? E as meninas vão pedir muito pela saia, porque, enfim, ela roda, ela passa a ser um brinquedo também para as crianças. Mas elas não vão viver necessariamente essa rigidez, digamos assim, que nós vivemos, né? Até porque criança não vai ficar o tempo todo de cabeça coberta, algumas coisas que são pano da costa, que é um pano que nós mulheres apertamos aqui mais ou menos a essa altura, né, do peito. Então, elas não têm isso, não. E brincam muito, né, rolam, então... Tem uma cena bacana que você coletou e trouxe também, né, um vídeo de 3 bebês já mais velhos, mas ainda bebês, do meu ponto de vista, né, num quarto em que a gente tem ali um deles com uma roupa né, mais comum, e 2 bebês já com as roupas do candomblé, né? Aquela cena tão bonita que vocês têm. Aquela cena é no Ibalatã, na cidade de São Paulo, né, no terreiro no qual eu sou EQED, do Pai Toninho, e aí fica muito à vontade. Tem criança que o familiar põe, porque é um jeito também de economizar a roupa da criança, né? E tem criança que não coloca, depende muito da família. Muito bem. Então, em geral, a gente teria essas linhas costumeiras em que a família e o bebê saem do carro, vão para casa, o bebê vai para o colo da EQED e circula pelo espaço, e a família vai seguir os rituais, né, de chegada ali, de bater palmas e de referendar os ícones e os espaços necessários ali no terreno. E aí, nessa cena, a gente tem, né, aqui a gente tem uma sobreposição, então, o mesmo trajeto que esse primeiro adulto havia feito, a família também vai fazer depois, né, de bater palma para Exu e Ogum, bater palma para a área gramada, na entrada do barracão, na porta de cada um dos quartos de santo, e para os atabaques antes de seguir para os outros espaços. E nesse dia a gente tem o que a gente vai chamar, a partir né, das referências que a gente adota no nosso projeto, de linhas de errância. Então, aqui, esse seria o trajeto costumeiro do bebê, né, de sair do carro, ir até o colo da EQED e seguir direto para o barracão. Mas nesse dia, esse bebê ele vai produzir uma linha de errância em que ele sai do carro e vai correndo bater palmas para Exu, sem dar a chance, enfim, de ir para o colo da EQED, e também sem passar pela residência, né? Sem passar por esse processo de trocar de roupa. Então,
esse registro que Ellen nos traz de como esse bebê ele produz aí uma outra relação a partir do que ele vivencia e do que ele percebe ao seu redor. A partir das discussões que a gente tem feito no grupo sobre o que é um bebê, especialmente, acho que aqui a gente percebe um marco bastante interessante, especialmente depois de ouvir a professora Ellen falando, né, sobre o lugar do bebê, essa questão de não precisar trocar de roupa, de não precisar passar pelos ritos, a gente tem entendido que essa condição de bebê, né, esse estatuto social de bebê, ele é muito determinado pelo contexto em que ele vive. Então, dependendo do modo como ele é tratado no grupo onde ele está inserido, a gente vai dizer que ele é um bebê ou que ele não é mais um bebê. E esse processo de mudança de status no grupo, ele não é definido por um ritual. Nem no candomblé, nem fora do candomblé, a nossa sociedade não tem um marcador que define quando é que alguém deixa de ser bebê. Então, a gente vai dizer que essa passagem do estatuto de bebê para criança é uma passagem que ela é muito negociada e os bebês participam ativamente desse processo. Então, quando esse bebê ele não vai para o colo da EQED e vai correndo lá bater palma, de algum modo ele está sinalizando que ele já entendeu a dinâmica do espaço, que ele já está percebendo ali os rituais e que ele quer participar dos rituais, ele não quer mais ser tratado como um bebê. Né? Então, é bastante interessante a gente perceber como essas linhas de errância, de algum modo, vão nos mostrando a emergência de uma nova condição e de um novo estatuto social que começa a ser negociado ali com o coletivo. Então, eu gosto muito dessa cartografia aqui. Ellen, queria te agradecer por ter trazido esse registro para o nosso grupo. É muito especial mesmo. Eu quem quero agradecer, professora Gabriela, o grupo da Unicamp, que é maravilhoso, sobretudo pela inovação que vocês trazem em fazer pesquisa com os bebês e não sobre eles e elas, e também por esse respeito ao candomblé, que é uma possibilidade da gente diminuir a intolerância. O candomblé não é algo à parte, mas dentro da sua pesquisa, eu fico muito grata por isso, viu? Nós todos ficamos, né? Então, em nome da comunidade, eu agradeço. A gente que agradece a toda a comunidade por nos aceitar, por nos receber, né, na vida de vocês e de compartilhar com a gente. E fica o convite para quem quiser conhecer mais, saber mais, né? O site do projeto tem várias informações sobre todos os contextos pesquisados, sobre as cartografias produzidas. E no canal, né, vocês vão acessar aí um conjunto de outros vídeos, outras formas de cartografar que a professora Ellen vai desenvolver, né, de cartografar essa relação dos bebês com o continente africano, enfim, tem cartografias bem interessantes lá. A gente convida vocês a conhecer os resultados aí e os outros materiais produzidos no projeto, tá bem? Então, se vocês gostaram, curte o nosso vídeo, indica para outras pessoas que vocês acham que possam também se interessar e ajude a divulgar aí os resultados desse nosso projeto. A gente agradece. Muito obrigada a cada um e cada uma de vocês. Obrigada, Ellen, e a toda a comunidade do Terreiro por ter nos recebido e por ter participado do nosso projeto. Até uma próxima.